irmãos, sejam todos bem-vindos aqui na Igreja de Lindóia, na Casa de Deus, para mais um culto de adoração a Deus. Que bom que nós estamos aqui, que bom que vocês estão aqui para adorar a Deus. Vamos adorar a Deus então cantando um hino, agora com todo entusiasmo, Grande Maravilha. Ao som da música vamos ficar em pé então para cantarmos, para louvarmos a Deus com entusiasmo. Convido os irmãos a todos que podem para nos colocarmos de joelho para buscarmos a Deus em oração. Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos mais uma vez, Senhor, pelo dia de hoje, pelas tuas bênçãos, tua misericórdia, tua graça, por tudo que tem feito por nós, Senhor, também pelo teu perdão, por todas as maravilhas que tem contemplado na nossa vida. Te agradecemos, Senhor, porque estamos na Tua casa para Te adorar, para Te louvar, para aprender mais de Ti. Abençoa cada pessoa aqui presente, cada família representada, também abençoa aqueles que não puderam vir. O Senhor possa estender a mão sobre cada um, Senhor, sobre também aqueles que estão doentes. Que o Senhor possa dar paz, tranquilidade, saúde e que o Senhor possa abençoá-los com a mesma bênção que o Senhor dera a todos nós que estamos na Tua casa. Abençoa esse culto, a pregadora da noite, Senhor, usa ela como um instrumento vivo nas Tuas mãos, que a mensagem possa vir diretamente do Teu trono até os nossos corações. Fica conosco, aceite a nossa adoração, eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Este é Ramon. Ramon é um cara descontraído e legal que ama a sua igreja. Ele participa do coral, clube de desbravadores, grupo de jovens. Ele tá em tudo. Bem, ultimamente, Ramon está um pouco frustrado porque nunca foi visitado pelo pastor.
A falta de atenção do líder de sua igreja o faz pensar que seu dízimo não deve ser devolvido na igreja. Ele acha melhor doar o dízimo para a caridade. Dessa forma não haverá frustração e o dinheiro ainda estará ajudando os necessitados. Tudo isso parece fazer sentido, certo? Mas vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre o assunto. Em Deuteronômio 12, 5, 6, o Senhor deixou bem claro para onde Ele esperava que levemos nossos dízimos e ofertas. 5. Mas o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. 6. E ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos e a oferta alcançada de vossa mão, e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Logo em seguida ele deixou ainda mais claro: não fareis conforme a tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Deuteronômio 12, 8. Este é o princípio da casa do tesouro. Um conceito que também é endossado pelo Novo Testamento, como você pode ver em 1 Coríntios 9, 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? 1 Coríntios 9, 13. Finalmente o Senhor ordena explicitamente para onde os dízimos e as ofertas devem ser levados, e até nos faz uma promessa muito especial. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Malaquias 3:10. Às vezes somos tentados a seguir nossos próprios desejos, baseados em razões que são aparentemente boas. Mas o Senhor nos convida a apoiar 100% do seu plano. Vamos confiar nele e trazer nossos dízimos e ofertas para onde ele nos disse para levá-los. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus.
Eu sempre falo que a igreja do Lindóia é uma igreja feliz, está sempre feliz, né? Contente. E nós somos felizes e contentes, né? Embora hoje o número é bem reduzido, talvez por causa da chuva, alguns problemas, quem sabe, dos irmãos, mas nós que estamos aqui, nós estamos muito felizes por estarmos aqui para adorar a Deus, para aprender mais da palavra de Deus. E também porque hoje nós temos uma convidada especial, a Maria Eduarda, só que eu não sei qual é a tua igreja que frequenta, mas você se apresenta aqui, tá bom? E que você possa ser usado então por Deus como instrumento vivo, que essa sua mensagem possa vir diretamente do trono de Deus até os nossos corações, tá bom? Por favor, fique à vontade. Primeiramente, uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui. É a minha primeira vez pregando numa igreja e eu estou bem nervosa, mas eu estou muito feliz por ter tido a oportunidade de falar sobre Deus. E o tema principal da pregação de hoje é sobre a diferença entre... Coincidentemente, sobre o que o irmão acabou de falar, é sobre ser feliz, a diferença entre ser feliz e estar feliz. Eu preparei um PowerPoint falando um pouco sobre, e a pergunta é como alcançar a verdadeira felicidade. Pode passar, por favor? Primeiro, eu trouxe uma breve pergunta para vocês refletirem, que é: você é feliz? E não feliz de... eu tenho o que eu quero, eu tenho o que eu preciso, eu sou feliz. Mas sim feliz. Você é contente, é grato pelo que tem? Enfim, pode passar de novo, por favor? De novo, por favor. E primeiro eu vou trazer alguns versos da Bíblia que falam sobre o que é a felicidade de acordo com a Bíblia. Mas antes a gente vai fazer uma oração, né? Porque a gente vai entrar em contato com a palavra de Deus. Eu queria pedir que todos vocês curvem a fronte e vamos orar. Querido bondoso Deus, nós queríamos te agradecer pela tua presença aqui de noite. Queria te pedir que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos ajudar a entender a tua palavra. Traga o teu Espírito Santo, é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tá. O primeiro verso é Salmos 34:12, que fala assim: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Então, a gente tem mais ou menos uma das ideias de que é a felicidade de acordo com a Bíblia. Agora pode passar para o próximo. Aqui já é outro. Ó. Quem examina cada questão com cuidado prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. Próximo. Como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto não despreza a disciplina do Todo-Poderoso. Então a gente vê que existem diversos conceitos do que é a verdadeira felicidade de acordo com a Bíblia. Mas, apesar desses conceitos, existe algo muito mais profundo sobre tudo isso. E, para a gente se aprofundar nesse assunto, a gente vai começar com Eclesiastes 2. Então, podem abrir nesse capítulo, por favor. A gente vai ler mais ou menos todo ele, mas vai focar principalmente nos versos 10 e 11. Todos acharam? Então, eu vou começar aqui. Eu vou começar pelo 10 e o 11, que são o principal. Não me neguei nada que meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Bom, é um tanto irônico um homem tão sábio quanto Salomão ter escrito isso, escrito como tudo é inútil. Estranho, não? Mas, para dar um contexto para vocês, nessa época ele ainda não estava realmente com Deus. E, apesar dele ter se entregado para seus próprios desejos, os seus próprios prazeres, ele ainda conservava a sabedoria dele. Isso ele fala no verso 9. Que Salomão, apesar de não se privar dos próprios desejos, ele conservou sua consciência, ele não enlouqueceu.
Mas Eclesiastes, todo o livro de Eclesiastes fala basicamente sobre isso. Fala sobre como nada faz sentido, mas ao mesmo tempo ele dá alguns conselhos, assim como os livros do pai dele e os próprios dele. Mas aí eu separei também agora... esqueci de falar. Nesse capítulo, todas as vezes que ele fala sobre a alegria, por exemplo, no versículo 10. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Mas o que era essa alegria? Todos nós temos alegrias momentâneas. Eu, por exemplo, agora eu não diria que seria uma alegria momentânea, mas, por exemplo, nesse momento eu estou em êxtase, certo? Mas a gente sempre vai ter momentos ruins na nossa vida. Momentos tristes. Momentos em que a gente pensa que não vai aguentar. Mas, apesar de tudo isso, Deus nos faz feliz. E, para comprovar o que eu tenho para dizer aqui hoje, eu sou como uma prova viva. E eu vou trazer uma amostra disso para vocês. Pode passar, por favor? Eu vou falar um pouco sobre o meu testemunho, que acredito que seja a melhor forma da gente comprovar algo é com fatos, né? Então, aqui eu vou trazer um pouco da minha história. Pode parecer um pouco estranho eu falar sobre tristeza e felicidade com apenas 17 anos, mas ainda mais vendo pessoas que têm muito mais experiência que eu aqui. Mas, apesar disso, por incrível que pareça, eu tive muitas experiências difíceis e ruins na minha vida. Eu nasci na igreja, fui apresentada na igreja adventista. Meus pais também eram da igreja. Praticamente toda a minha família é adventista. Claro que alguns nem tão firmes na igreja, mas todos estão lá, sabe? Eu me mantive firme lá até mais ou menos uns 10 anos, que é até quando meus pais me levavam, né? Meu pai, em 2013 para 14, já havia saído da igreja, mas a minha mãe continuava me levando. Meus pais são divorciados atualmente. Eles passavam por muitas brigas, muitos problemas, então, desde nova, eu tive que lidar com isso. E, apesar disso, eu poderia dizer que eu era uma criança que conseguiu aproveitar a minha infância, apesar de todos esses problemas. Em 2018, eles se divorciaram. E a minha mãe, então, nesse ano, parou realmente de ir à igreja. A gente ainda tinha vontade, né? Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente sempre tem vontade de estar junto a Ele, mesmo não querendo, sabe? A gente tem aquele anseio de estar com Deus, falar com Deus. E eu tinha muito isso, eu tinha muito esse anseio de me manter ao lado de Deus, sabe? E depois de 2018, logo em seguida meu pai... A gente teve alguns momentos juntos, mas logo em seguida meu pai se casou novamente. E querendo ou não, eu acabei ficando um pouco de escanteio. Então, a única pessoa que eu tinha era minha mãe. Mas, enfim. Os anos se passaram. Eu comecei a ter ideias que não condiziam com quem eu deveria ser. A minha mente distorcia toda a palavra da Bíblia, até porque eu verdadeiramente não conhecia a Bíblia em si, porque eu era muito nova quando eu deixei de ir à igreja. Então, foi bem difícil conseguir voltar, eu diria. E eu tinha certo grupo de amigos que eu depositava absolutamente todas as minhas expectativas deles.
Assim como todas as outras coisas ao redor da minha vida, né? Meus estudos, minha família, meus amigos. A minha felicidade era depositada neles. A minha alegria eram eles. E vocês percebem o quanto isso é ruim, o quanto isso engana a mente? Assim que veio a pandemia, eu passei 2 anos sem ir à escola, eu fiquei online. Fiquei muito sozinha. Muitas vezes eu fiquei sem conversar com meus supostos amigos, sem conversar com a minha família. E a única pessoa que tinha ao meu lado era minha mãe, que não podia tanto estar ao meu lado porque ela trabalhava o dia todo. Então, apesar de não sentir aquilo, eu não ter noção, eu me sentia muito sozinha. Em 2021, as pessoas passaram a voltar a ir à escola, sair, ter mais essa liberdade. Só que meus pais, por medo de que eu acabasse ficando mal por causa do Covid, porque eu tenho asma, não me deixaram ir. Então, até mais ou menos outubro, eu fiquei sem ir à escola, presencialmente. E vou dizer para vocês que era muito difícil. Era muito difícil ver todos juntos e supostamente felizes, enquanto eu estava sozinha e me sentia abandonada. Como eu disse para vocês, a minha felicidade era depositada neles, então se eles não me davam atenção, eu já não era mais feliz. Eu chorava praticamente toda semana. Nesse ano, talvez o que eu fale agora não seja tão agradável aos ouvidos, mas eu passei a me automutilar em 2021. Eu me culpava muito por todas as coisas que aconteciam na minha vida, minha relação com meu pai, minha relação com a minha mãe, minha relação com os meus amigos, por não ir tão bem contra as outras pessoas na escola. Eu me sentia muito pequena. Eu me sentia inferior a todos. Eu me sentia inútil. E era muito difícil lidar com tudo isso. Em 2022, eu deixei de ser amiga dessas pessoas e me uni a outras pessoas, que supostamente também eram meus amigos. Mais ou menos em agosto, minha mãe voltou a ir à igreja. Foi um processo bem complicado aceitar todas aquelas coisas que estavam já fixas na minha mente do que era certo e do que era errado. Uma versão totalmente distorcida da verdade. E foi muito difícil superar tudo isso. Ano passado, eu passei a tomar remédio para depressão. Esqueci de falar, mas eu fui diagnosticada. E a partir do momento em que eu passei a ir na igreja, em agosto do ano passado, a minha vida mudou completamente. Completamente. Todas as pessoas que se diziam ser meus amigos se afastaram de mim. Todas. Não sobrou uma pessoa. Eu fiquei completamente sozinha. E apesar de ainda sentir um vazio hoje em dia por não ter tantos amigos, eu me sinto muito completa. Estar com Deus é uma experiência única. Depois que eu passei a ir à igreja, eu me sentia tão feliz. Eu me sentia completa em Deus. Foi muito difícil o processo. E talvez algum de vocês esteja passando por algo difícil agora, mas eu posso dizer que tudo isso vai passar. A gente ainda pode ter momentos tristes, momentos ruins. E isso não vai acabar. Nesse mundo, a tristeza não vai acabar. A Bíblia já fala disso. Todos nós sabemos disso, nós que temos conhecimento da verdade. Mas Deus é a resposta da felicidade.
Apesar de hoje em dia ainda ter momentos ruins, eu ainda muitos dias acabar sofrendo, me sentindo sozinha, eu lembro que eu tenho Deus. E Ele é a minha esperança todos os dias. Eu queria mostrar uma foto para vocês da diferença entre essa que era eu em 2021. É uma maquiagem que eu fiz na época, mas era assim que eu me sentia. Eu me sentia vazia, fútil. E nada na minha vida tinha sentido. Eu acordava todos os dias pensando que eu queria morrer, que nada fazia sentido, assim como Salomão diz em Eclesiastes. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. Quem que vai querer viver assim, né? Quem que vai querer viver pensando, do que adianta eu trabalhar, do que adianta eu estudar, do que adianta eu me levantar todos os dias e sofrer, engolir sapo de pessoas que me xingam, que me incomodam, que falam mal de mim? Por quê? Se no fim todo mundo vai para o mesmo lugar, todo mundo vai morrer? O que tem de útil nisso? Mas eu digo para vocês, Deus tem um propósito maior para cada um de nós. Pode parecer que vocês não sejam tão importantes no lugar onde vocês vivem, mas vocês podem ter certeza. Se sumisse um fio de cabelo de vocês daquele lugar, já não ia ser mais o mesmo. Deus colocou cada um de nós nesse mundo por um motivo. A gente tem um propósito. E nesse propósito nós devemos ser felizes. Então, sempre que vocês pensarem que não existe mais felicidade, do que adianta eu viver? Do que adianta eu existir? Eu sou tão triste. Ninguém sente a minha falta. Mas vocês podem ter certeza que Deus sempre vai estar lá por vocês. Eu não sei que oração, alguém pode me dizer que oração? 7h30? Tá, então eu ainda tenho que falar mais um pouquinho. Bem, eu não tenho muito mais o que falar sobre esse assunto, porque acredito que esteja bem sintetizado. Todos nós entendemos que a tristeza é algo que todos nós sentimos, né? Todos os dias. A gente sabe o que é sofrer, mesmo que sejam pelas coisas mais fúteis. Às vezes as coisas mais fúteis são o que mais incomodam a gente. Isso é tão frustrante, né? A gente ainda tem tanto para viver. E às vezes parece ser tão difícil. Mas a felicidade em Deus, ela é única. É tão difícil falar sobre isso sem poder expressar o que verdadeiramente é. Em 22 de outubro do ano passado, eu me batizei. E vocês não têm noção da felicidade que eu senti. Eu olhava para todas as pessoas que estavam se batizando comigo, pensando: meu Deus, um dia eu vou ver todas essas pessoas, se Deus quiser, né? No céu. Todas essas pessoas vão estar um dia lá. E eu chorava tanto de felicidade. Eu não conseguia parar de chorar, porque era muita felicidade. Eu sentia que eu poderia ser arrebatada ali naquele momento. Foi um momento muito especial para mim. Um momento em que acho que esse foi o dia mais feliz da minha vida. E eu digo para vocês, Deus é a resposta de tudo. Sempre que nós tivermos perguntas, a gente deve recorrer a Deus. Deus é a resposta da felicidade. Tudo de bom nesse mundo, que, por incrível que pareça, ainda existe, vem de Deus. Enfim, para concluir, o que eu tenho para dizer, pode passar ali, por favor? A gente tem a conclusão de Eclesiastes, né? Que é como o Eclesiastes termina, que diz assim, que é Eclesiastes 12, 13 a 14. Agora, já se ouviu tudo aqui, tudo. Aqui está a conclusão.
Tema a Deus e guarde seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Então, como eu falei, Deus é a resposta de tudo. Mas, para concluir o sermão, eu trouxe aqui para vocês. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Mas, se é só ser feliz e praticar o bem enquanto vive, por que tantas pessoas que fazem isso não são felizes? A gente vê Salomão, ele tinha tudo. Tudo. Em Eclesiastes 2, que estava antes, ele fala que ele fez tudo. Ele fez jardins, pomares, plantou todo tipo de árvore. Ele fez reservatórios para irrigar os bosques, comprou escravos e escravas. E ele teve tudo de bom. Ele teve muito dinheiro. E sem contar que ele tinha uma sabedoria, o homem mais sábio que já viveu nessa terra. Sem contar Jesus. E a gente olha para tantos famosos que têm tudo o que nós queríamos ter. Dinheiro, uma vida confortável, uma vida sem preocupações. E se eles têm tudo, por que eles tiram a própria vida? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que eles jogam tudo fora? Tudo. Há uns meses atrás, um cantor coreano que eu gostava se matou. Em um mês, ele ia vir aqui para o Brasil. Ele tinha tantos planos, tantas coisas. O que será que passava na mente dele para fazer isso? Mas a gente sabe que todas essas pessoas têm algo em comum. Eu acredito que todos vocês já saibam. Elas não tinham Deus. Não tinham Deus. Cada um só vai entender o que é a própria felicidade se viver isso. O que é a verdadeira felicidade vivendo isso. E para viver a verdadeira felicidade, a gente tem que buscar Deus a cada dia. A gente tem que orar. Ir à igreja. Às vezes é tão frustrante ir à igreja e ver as pessoas que não parecem que não se importam com o verdadeiro sentido daquilo. O verdadeiro sentido que é a Bíblia, do que é a igreja. Mas nós somos seres humanos imperfeitos. A gente não pode procurar a felicidade nos outros. A gente não pode esperar que os outros façam nós felizes. Nós precisamos procurar a felicidade em Deus. A melhor forma que a gente pode viver de forma feliz nesse mundo é caminhando com Deus. E espero que isso fique bem claro para vocês nessa noite. Que vocês saiam com o coração cheio do Senhor, pensando: talvez vocês não sejam felizes agora. E tudo bem. Deus vai dar um jeito nisso. Assim que você sair desse lugar, ou até mesmo aqui, fala com Deus. Diz assim: meu Deus, talvez eu não tenha te procurado tanto quanto eu deveria. Talvez eu tenha procurado a minha felicidade em outras pessoas. Mas eu sei que no fundo, apesar de eu negar, eu sei tu que é a verdadeira felicidade. Então eu espero que nessa noite vocês todos pensem nisso e procurem mais a Deus e a felicidade nele. Posso já a oração final? Oi, Oi? Oi no final? Tá.
Vamos orar? Querido e bondoso Deus, nós queríamos te agradecer pela tua presença aqui à noite. E eu especialmente queria agradecer pela presença de cada um aqui, que apesar dessa chuva saíram de suas casas para ouvir a tua palavra, para escutar sobre o teu amor. Eu queria te pedir que o Senhor possa levar cada um deles em segurança, que eles saiam com a tua presença e com o coração cheio de ti. Obrigado por tudo, é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por terem me escutado hoje. Não temerei, pois comigo vai Jesus.